Olá pessoal, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Estarei explicando a partir de agora alguns esclarecimentos sobre a nossa videoaula, sobre as nossas aulas a partir de agora. A partir do dia 24/6/2020, ou seja, a partir do dia 24 de maio, ou de junho, perdão, nós estaremos adotando uma nova modalidade de explicação por videoaula gravada. Por quê? Considerando alguns fatores. Por exemplo, eu tentei fazer uma webconferência, não tentei fazer com a turma de vocês no nono ano, porém eu tentei fazer em outras turmas, não tive sucesso, então eu resolvi readotar na verdade, né? Porque eu já estava fazendo algumas videoaulas explicativas e direcionando para vocês através do canal do YouTube. Então vou continuar fazendo isso, só que eu vou fazer, adicionar alguns detalhes aqui e acolá. Porém não vai prejudicar, é óbvio, a aprendizagem de vocês de jeito nenhum, visto que o conteúdo que não foi repassado por videoaula nem por webconferência na aula anterior será repassado agora. E será o conteúdo referente à aula de hoje, do dia 24. Então, principalmente, eu queria esclarecer o seguinte, o que vai mudar bastante é a questão das atividades. As atividades, elas serão, como já foi feito em ciências, na semana passada, no dia 18 de junho, eu enviei na aula de ciências uma atividade para vocês resolverem na plataforma Google Formulário. E assim, eu vou estar adotando também na disciplina de Geografia esse método. Eu estarei enviando um link para que vocês resolvam, vocês irão clicar nesse link, resolver as atividades, as questões, quer sejam questões objetivas, questões de marcar, ou quer sejam questões subjetivas para você escrever. Assim, uma vez que você respondeu as questões e enviou as respostas, não é necessário que você tire foto daquela atividade e me mande no privado, certo? Vai evitar muito o acúmulo de arquivo. Então, assim que você responde, já fica no sistema do site. Você respondeu, enviou a resposta, fica no sistema, não precisa enviar nada para o meu WhatsApp, tá ok? Então, fica combinado assim. Esse é um novo método, espero que vocês consigam resolver. Vamos lá para a nossa apresentação. Bem, o tema da nossa aula de hoje vai ser a regionalização do continente europeu. Basicamente, nós vamos tentar regionalizar, ou seja, dividir em regiões o continente europeu de duas formas. Vai ser basicamente duas formas de divisão regional que a gente vai ver aí sobre a Europa na videoaula de hoje. Essa videoaula ela é dedicada aos alunos do nono ano, porém, se outros alunos sentirem a necessidade de assistir a videoaula ou sentirem a necessidade de compartilhar com alguém que necessite, esteja vendo o mesmo conteúdo, eu autorizo que seja compartilhado com outras pessoas que não sejam da mesma turma. Vamos lá dar continuidade. E aí nós temos dois tipos
de regionalização. Voltando aqui rapidamente, pessoal. Primeiro, a gente vai tentar regionalizar a Europa. Ok, mas primeiramente para isso você precisa se questionar. Na verdade, antes da gente tentar fazer essa divisão regional, dividir a Europa em regiões. Primeiramente, o que é região? Lembrando que região, conceito de região, nada mais é do que porções de um determinado território que vão servir para delimitar o nosso planeta, tá ok? Uma determinada parte do nosso, uma determinada porção do nosso planeta. Por exemplo, o nosso planeta foi dividido em países, em continentes, primeiramente, continentes, países, regiões, estados, municípios, enfim, todas essas delimitações, elas podem ser consideradas regiões. E a regionalização específica de cada continente, ela tem uma divisão especial. E aí nós vamos ver a divisão regional específica do continente europeu, que são basicamente duas: a regionalização física e a regionalização histórica. Sendo que a regionalização física ela vai considerar cinco fatores, tá? Fiz primeiro 4, depois 10, mas não fiz 5. 5 fatores. Vamos considerar 5 regiões. Vamos considerar fatores físicos e geográficos. O que acontece? A regionalização histórica ela vai considerar aspectos geopolíticos e aspectos históricos. Tá ok? Vamos ver aqui separadamente cada um. Só lembrando que o foco é entre as duas. O foco da nossa videoaula de hoje é dar mais ênfase à divisão regional histórica ou geopolítica, geoeconômica. A regionalização geográfica, pessoal, ela considerou fatores naturais, principalmente, como fatores climáticos, fatores de relevo, fatores hidrográficos, ou seja, fatores de rios, mares, localização, e fatores sociais e poucos fatores econômicos. Essa regionalização geográfica ela está mais ligada à questão de localização mesmo. Qual a localização da Europa no planeta? Então ele considera aí, nessa divisão, ele considera essa delimitação. Bem basicamente nessa região aqui, nós vamos ter, só um minuto, nessa região aqui nós vamos ter uma espécie de uma linha imaginária. Saiu agora. Nós vamos ter uma espécie de linha imaginária, porque é só uma linha, mas eu estou riscando aqui para ficar mais nítido. Essa linha chama-se o meridiano de Greenwich. Ele vai servir para dividir aí a Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental. Certo? Entre Ocidente e Oriente. Pessoal, é interessante vocês entenderem o seguinte: a regionalização geográfica ela está dividida em 5 principais regiões, cada uma considerando o seu fator regional, seu fator natural, fatores climáticos, todos os fatores que eu já citei anteriormente. E aí
basicamente os fatores vão ser todos naturais. Essa divisão entre Ocidente e Oriente, ela vai servir também para outro tipo de regionalização que a gente vai conhecer daqui a pouco, que é a regionalização histórica. Bem, de um lado, os países orientais, desse lado aqui, e de outro lado, os países ocidentais, que estão mais no oeste, e aqui os países que estão mais no leste. Lembrando que nessa época ocorreu um período histórico aí, que na época, em torno de 1955, acontecia aí um período histórico chamado Guerra Fria, que também dividiu aí a Europa, ou seja, perdão, a Alemanha, dividiu a Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Deixa eu tentar apagar aqui. Bem, gente, agora nós iremos tentar fazer uma análise da regionalização geográfica, da regionalização histórica. Bem, a regionalização geográfica ou física, chamem como quiser, segue critérios físicos e geográficos, que foi a anterior que a gente considerou, acabou de citar e comentar sobre ela. Já na regionalização histórica, nós vamos considerar fatores, principalmente fatores geopolíticos, que são fatores de divisão econômica, digamos assim. A geopolítica já foi estudada, você já tem conhecimento sobre o conceito de geopolítica, porém eu vou considerar esse conceito de novo porque pode até se tornar repetitivo, mas é muito importante. Então vocês, não é à toa que é o conceito inicial, o conceito introdutório de geografia do nono ano é a geopolítica, inclusive agora do oitavo ano também. Então a geopolítica vai ser aquela parte da geografia que estuda as relações econômicas, as relações políticas em determinadas regiões do mundo, que envolvem algumas grandes porções de regiões mundiais. Com a geopolítica da Europa, não poderia ser diferente. Na época da Guerra Fria, houve essa divisão. A Europa ela foi dividida em duas grandes regiões, a Europa Oriental e a Europa Ocidental, ok? E aí nós vamos ter, mais uma vez, o leste e o oeste europeu. Pois bem, e aí nós temos essa linha imaginária aqui, que vai dividir, se você considerar a primeira divisão com essa segunda divisão histórica aqui, você vai perceber que a divisão entre leste e oeste europeu estava basicamente aqui. Então é muito longe, né? Está bem diferente do que vem a ser essa divisão de ocidente para oriente. É o que vem a explicar isso. Vai ser exatamente essa divisão entre países capitalistas e países socialistas, considerando que a maior parte dos países do Ocidente está aí localizado, preenchido por países capitalistas, não é isso? E a maior parte da região oriental estaria preenchida aí pelos países socialistas.
Então, nós temos aí essa divisão. Pessoal, essa divisão ela foi chamada, vou dar uma apagadinha aqui rápida. Essa divisão aqui, que divide a Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental, ela vai ser chamada basicamente de a famosa cortina de ferro. Então vai ser o seguinte, como ela vai ser chamada de cortina de ferro, digamos que é uma cortina, é óbvio que é uma linha imaginária, mas o termo cortina de ferro ele vai permanecer aí por muitos anos durante a Guerra Fria, visto que os países capitalistas do Ocidente eram países mais robustos, digamos assim, economicamente, enquanto outros países do Oriente não dispunham de tantos aparatos econômicos, tantos recursos econômicos. Então, tinha essa questão da cortina de ferro, era uma divisão regional. E por isso nós consideramos que a regionalização histórica ela considera esses aspectos geopolíticos, justamente, principalmente pela cortina de ferro que vai dividir aí a Europa em ocidental e oriental, por questões políticas e geopolíticas, visto que, uma vez ultrapassada essa cortina de ferro entre os países orientais e ocidentais, você estaria considerando aí um conflito geopolítico e um conflito territorial. Dessa forma, a gente acabou de dividir aí a Europa em duas formas de regionalização. Como eu considerei que nós iríamos focar mais na regionalização histórica, vamos dar continuidade. Segue critérios geopolíticos, como eu acabei de citar. Esses critérios eles vão considerar principalmente a cortina de ferro, que vai ser uma representação nua e crua da geopolítica, do fator geopolítico. E aí nós vamos perceber alguns antecedentes. Quando falamos de antecedentes, isso pode parecer muito histórico, pode parecer que eu estou dando muita ênfase na história e estou deixando de lado a regionalização geográfica. Não, porque se você parar para refletir e folhear todos os livros de geografia, você vai ouvir muito falar sobre a regionalização geográfica, sobre os fatores climáticos, sobre o relevo de algumas regiões, enfim. Porém, se você não considerar que os fatores geopolíticos foram importantes para dividir a Europa, você vai acabar tendo um conhecimento muito vazio. Então, para que fique mais complexo, para que você saia fique um pouco fora da caixa, o seu conhecimento se expanda mais, eu resolvi preparar esses antecedentes, que no caso vão ser os fatores que provocaram essa geopolítica tão acirrada na Europa, que foi a divisão ali da cortina de ferro. A União Soviética avança sobre o leste europeu e captura Berlim. E aí nós vamos ter a divisão da Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Uma vez que foi conquistada, Berlim foi conquistada após a Segunda Guerra Mundial, há essa divisão e aí fica dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
É óbvio, considerando questões econômicas e geopolíticas, por conta dos países que estão localizados no leste e países que estão localizados no leste e oeste. Captura de Berlim, a criação do Muro de Berlim vai considerar um fato muito importante aí na divisão regional da Europa. A Guerra Fria em si vai ser também um fato muito importante e vai ser o principal fato mais decisivo. Primeiro, o fato que nós acabamos de ver, que é a tomada da cidade de Berlim e a divisão entre ocidental e oriental. E aí nós vamos perceber também a importância da Guerra Fria. Logo em seguida, regionalização da Europa. Nós temos aqui uma ótica da Guerra Fria. Essa parte de preto está dividindo e dando uma análise regional aí pela cortina de ferro, uma vez que, considerando os países ocidentais aliados aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, e os países orientais aliados ao bloco socialista, liderado aí pela União Soviética. A Europa Ocidental possuía 25 países, a Europa Oriental também. A Europa Ocidental, que nós temos a considerar principalmente sobre ela: o berço das civilizações antigas, ideologias e revoluções que provocaram grande impacto na humanidade, apresentam elevado desenvolvimento econômico e social. Aqui nós estamos fazendo uma análise geopolítica, uma análise da regionalização geopolítica. Então nós dividimos aqui o mundo europeu em duas partes, uma parte ocidental e outra parte oriental, onde nós consideramos principalmente fatores políticos e econômicos. E aí nós temos a divisão regional, conhecida como divisão geopolítica ou divisão histórica. Certo? Pessoal, não é um conteúdo muito difícil. Se você parar para refletir e parar para prestar atenção, você vai entender, tá? É um conteúdo muito simples, apesar de ser muito complexo, mas é muito simples de entender. Uma vez que você entende que existem dois principais tipos de regionalização, o geográfico e o histórico, que o geográfico considera fatores naturais e que o histórico considera fatores geopolíticos, pronto, ok. Aí é o primeiro passo para você conhecer essas divisões regionais. Até a próxima. Essa foi a nossa apresentação.